pastor me disse que músico cristão não deve estudar músicas seculares, ó. Já tem que vir polemizar. Tem uma polêmica. Pra mim não faz sentido isso. Isso o Cusco falando aqui, ó. Qual a opinião de vocês? Quero respostas polêmicas. Vai, Silvião. Então Já vamos pra próxima, já que já passou 2 horas. Não, é a opinião do pastor. Vamos lá. Opinião de pastores. Na verdade é o seguinte, apóstolo Paulo fala que tudo me é lícito, Nem tudo me convém, né? nem tudo me convém, né? Então o que acontece? As pessoas têm que entender que todos os extremos, eles são extremamente prejudiciais. Ou seja, eu sempre falo que o cristão ele não pode ter na vida dele 2 tipos de expressão. O não tem nada a ver e o eu não concordo. Os dois extremos. 2 extremos. O pastor fala, isso aí tá errado. Isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ou então fala assim, isso aqui... Não tem, isso aqui tá tranquilo, isso aqui, a Bíblia... Não, eu não concordo. Cara... Equilíbrio em tudo. Porque Jesus não era assim. Entendeu? O apóstolo Paulo, que é uma das maiores referências que a gente tem na Bíblia, não era assim. Jesus falou, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sim. Agora, a gente como cristão, a gente com o Espírito Santo na nossa vida, a gente tem que ter a noção do que é certo, tem o discernimento do Espírito Santo, aquilo que nos traz paz. Né? E assim, aquele negócio, obviamente que você tem que ouvir uma música que seja sadia, uma boa música. Né? Esses dias eu estava numa ministração de pastores e estava um dos bispos da Casa da Bênção e ele entrou no assunto de música. Ele não é músico, ele entrou nesse assunto de música. E ele falou assim, poxa... Parabéns. Quem não sabe, faz ao vivo. Michel, eu te compro um tripé novo, eu juro. Eu vou só um pedacinho aqui que eu vi. Super Bonder resolve. Meu Deus. Tá, vai lá. E aí? E ele falava justamente isso. Poxa, você tá com a sua esposa e quer ouvir uma música romântica, uma música saudável, não há problema nisso. Ele falou assim, se você quer um filtro sobre que tipo de música que você pode ouvir, imagina se Jesus estivesse sentado do seu lado ouvindo aquela música com você. Top. Você ia falar, Jesus, Perfeito. olha que legal esse som de guitarra. Ou então o cara ia contar um negócio e falar, Jesus, foi mal, hein, cara. Imagina você tá lá, você que curte um funkzinho pesadão aí na sua casa, e Deus tá lá, senta. Você imagina Jesus ouvindo isso, hein? E outra, aí ele estendeu. Não rola. Não rola. E ele estendeu, ele falou assim, não só a música, o filme que você gosta de assistir, a série que você gosta de assistir, Jesus poderia assistir com você, porque ele assiste. Se ele está, se o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação do século, ele está com você ou ele não está com você mais? Se não tá, é pior ainda o caso. Exatamente. Se ele não estiver, tem outra pessoa sentada com você que assistindo. é o cramunhão, ele não liga porque você tá ouvindo. É verdade. Ele prefere mais. Cara, muito top. Então, assim, a gente tem que ter um filtro. E esse filtro na nossa vida é o nosso amigo Espírito Santo. Se não tiver isso, a gente perde a linha. Vou contar uma experiência pra vocês que eu tive quando eu era molecão, tinha acho que uns 17 anos. Eu era doido, eu gostava muito de metal pesado, né? E eu fui num show de metal que teve aqui em São Paulo, muito grande. Acho que lá no estacionamento de Ibirapuera. E a banda headliner do show, que era o Slayer, era a banda que eu mais queria ver. Eu era fãzaço dos caras. Olha o nome da banda, Slayer. Quer dizer Cordeirinhos de Cristo. Tô brincando, não. Aí teve algumas bandas legais e tal, né? Mas teve umas bandas de som, sonoramente, mais pesados do que eles. Uhum. Né? E eles eram a última banda. Eu fui pra ver eles. Poxa, que banda americana, eu queria ver e tal. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando os caras entraram no palco, e sempre tinha aquele lance, não, o Slayer canta música satanista. Não, aquilo lá é só teatro dos caras. Os caras dão risada disso, tal, não sei o que, só teatro. Quando os caras, de quem eu era muito fã, e eu conhecia praticamente todos os discos, os caras entraram no palco, e eu não aguentei ver 2 músicas, eu fui embora. Caramba. O peso na atmosfera era maligno, de verdade. Eu era um cara com cabelo aqui na cintura, metaleiro, né? Amava Jesus, mas era metaleiro, ouvia de tudo, muita coisa, né? E me achava na razão de muitas outras coisas, que hoje em dia eu vejo que eu estava muito errado. Mas, enfim, a hora que os caras entraram, eu senti uma atmosfera muito maligna. Caramba. E teve outras bandas mais pesadas que tocaram antes. Com eles, eu falei, aqui não dá, não. E assim, no meu ponto de vista, vocês são 4 pastores, vocês podem falar se eu estiver falando besteira.
Mas se você tá fazendo uma música ou a banda ali em si, tá fazendo pra Jesus, é de Jesus. Sim. Se não tá fazendo pra ninguém, eu acho que o próprio pega Jesus pra ele. falou, né? Que aquele que não ajunta comigo não ajunta, espalha. Então, assim, se a banda já não fez pra Deus e o diabo já se apossou, sei lá, enfim. E aí a banda já tem uma intenção de falar coisa pesada. Contra Deus? Eu acho que aí é mais complicado mesmo. Exatamente. E só pra fechar essa parte aí, que eu já... Você quer comer hambúrguer, né, Marcelo? Mas assim, ó... eu tô ouvindo um cheiro aqui. Não tá, ele tá na brasa. Tá bom, Mas assim, galera, o que acontece é o seguinte, cara. Sobre isso... Desculpa o comentário aqui. Peraí que você já lê. Sobre isso é o seguinte, cara. Cada um tem o seu livre-arbítrio, beleza? Ok. Tá bom. Então, o filtro que nós temos é o Espírito Santo. Então, não vou pregar, tá, galera? Mas é o seguinte, se liga na parada. Mas se deixar, a gente prega. Se liga na parada. Então é o seguinte, cara. Por que as pessoas escutam funk, que se dizem cristã? Isso é uma opinião minha e que eu tenho... Funk de baixo nível, né? De baixo nível. Sim. Essas porcaria que tá aí, sobe, desce, senta, que nem você cantou. Lixos. Porque assim, rapidinho, antes de você completar, que o funk, que até o Richard falou assim... Não é o de depende... raiz. O funk raiz é outro. Eu acho que música, ritmo, desculpa a palavra aqui, pastores, mas música que você ouve e dá vontade de transar, não dá pra você botar uma música pra você colocar, adorar a Deus. Não tem Desculpa. nada a ver. Não dá. É engraçado, mas é verdade. Dá. Ai, Jesus, não dá, velho. Então, Não dá. tipo, Não dá. né, mano? Mas isso é uma verdade. Então, toda a galera hoje em dia, o que acontece? Por que isso acontece? Primeiro, a pessoa diz que é cristã e não é. Segundo, ela não tem conhecimento profundo da palavra e não tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Já citei 3 a 4 pontos. Por que isso? E como o Silvio falou, a gente fala o que a boca fala que o coração está cheio. Então, por exemplo, Marcelo, eu já tive muitos convites na minha vida de cantar no secular. Tudo bem que eu, quando era músico contratado de estúdio, eu fazia gravação. Beleza, é uma profissão, cara. Sim. Então, profissão é profissão, ok? Eu sou músico, produtor, nós somos todos. Música é profissão, cada um tem a sua escolha, beleza. Mas falando do reino. Então, a Bíblia diz que não pode sair da mesma fonte água doce e salgada. Já começamos por aí. Então, por que acontece esse tipo de coisa? Por que nós temos a nova geração totalmente deturpada, a maioria, não são todos, não estou generalizando, e temos crentes veiacos na igreja que estão problemáticos até hoje? Sim. Porque não buscam na fonte. Não buscam na fonte a verdadeira essência da palavra de Deus. Aí o cara nunca é sarado pela não, palavra. Não é sarado, é altos e baixos. Então, o Espírito Santo está me trazendo uma palavra para alguém que está em casa, é o seguinte, fica ligado, quando o Espírito Santo fala comigo, eu mando mesmo. Então é o seguinte, então quando você não tem uma intimidade com Deus, jamais você vai, você pode tentar transparecer uma coisa que você não vive. E é questão de tempo, vai cair teatral, a máscara, né? Teatral. Você está entendendo? Então, por exemplo, Marcelo, faz muitos anos, não quero dizer, o santarrão. Cara, eu faz muitos anos que eu não escuto rádio, nem gospel, nem evangélico, nem nada. Porque claro, já escutei muito, não vou dizer, como eu já falei aqui. Mas por quê? Porque aquilo que não me traz edificação, mano, eu particularmente, tô falando de mim, Marcelo, eu não perco meu tempo, cara. Boa, mas... E outra coisa, ministerialmente falando, seja pastor ou ministro de louvor, hoje em dia as igrejas estão, porque eu trabalho no setor, a maioria das igrejas, dos músicos, eles estão trocando o básico, que é o quê? Os caras acham que tendo uma guitarrinha tocando lá, os mesmos acordes da música de sucesso, o fogo vai cair. Cara, não vai. Se você não carregar a presença de Deus dentro de você, você vai ser um sepulcro caiado. Verdade. Isso vale para mim, para todo mundo. Então, eu da mesma falo forma, assim, vamos colocar da mesma forma que se alguém lá de fora que não tem a essência de Cristo vai fazer uma música para falar, vai soar seco, como muitos lá iam pregar o nome de Cristo
porque vira o Paulo pregando e tal, e sai em nome de Jesus, a que Paulo prega, não sai, velho. Você lembra daquela passagem de Jesus que chegou para a mulher samaritana? E a mulher samaritana conhecia a palavra, ela conhecia a lei. E Jesus falou assim, escuta, trocando em miúdos, tá? Ele falou, mas como, mulher, se tu soubesse quem te pede água, cara, você me pediria e eu te daria. Até que ela se ligou, falou, mano, ele tá falando não é dessa água aqui. Você tá entendendo? Então, muitas pessoas hoje em dia, dentro das nossas igrejas, elas procuram água em fontes fora da fonte verdadeira que é Jesus. Cara, e você pode ser músico, você pode ter dinheiro, você pode ter nada. Mano, não vai fluir. Está cheia, as igrejas estão cheias de ministros e pastores, como é que se diz? Almáticos, frios, que estão indo só no conhecimento raso. E eu vou encerrar por aqui porque a gente vai para frente. Eu vou dizer uma coisa. Lembra daquela passagem que diz que quando o profeta entrou no templo, a água dava pelos artelhos. E ele andou um pouquinho mais e começou a subir a água pelos joelhos. E aí começou a subir, isso. Quando chegou lá, aí ele começou a nadar. Então eu quero dar uma palavra, uma chave aqui para a galera que está me escutando. Então quando você está nadando, é legal, não é? Eu fui ensinado, puxa, você vai nadar na água do Espírito. Pô, bacana, cara. Mas não é o principal. Aí você fala, puxa, então tá, vamos lá. Então eu vou mergulhar. Também não é. Como assim, Marcelo? Quando você mergulha, mano, é legal. Vamos mergulhar na palavra? Vamos. Mas quando você tá ainda com o pensamento e as coisas do ser humano, você vai fazer o quê? Se você entrar numa piscina, você mergulha, daqui a pouco o fôlego vai embora, o que você faz? Você vai subir de novo para respirar. Ok? Trazendo para a vida espiritual. Sabe que um dia Deus me ministrou? Falou, Marcelo, você não precisa só nadar. Você não precisa só mergulhar e subir de novo. Você precisa morrer. Como assim, Jesus? Marcelo, você precisa entrar e te afogar, cara. Você precisa morrer afogado. Não entendi. Mas como assim, cara? Como assim, Jesus? Eu tenho que morrer. Porque quando você morre em mim, é aí que eu entro na jogada. Top. Glória a Deus. É aí que você vai ressuscitar, você vai entender o meu reino, as coisas espirituais. É o novo homem, é o novo nascimento, é o novo eu. Então a galera que está em casa, pega essa chave em nome de Jesus. Porque nadar é legal, cara. Você está na igreja, cai o fogo, recebi fogo, legal. Mergulha mais um pouquinho. Aí você dá uma mergulhada. Legal, mas daqui a pouco eu tenho que subir para... eu não estou aguentando, tenho que... Mas Jesus, cara, Deus quer que a gente morra, cara. Foi o mesmo papo com o Nicodemos. Ô Nicodemos, você é um doutor da lei, cara. Você manja pra caramba, mano. Mas você precisa morrer. Mas como assim, Jesus? Eu vou depois de velho entrar no meio da minha mãe? Você precisa, olha o que Jesus falou, nascer de novo da água e do Espírito. Cara, quando Deus falou isso pra mim, foi um divisor de águas. Então, cara... Eu nadava, legal, continuo nadando. Hoje eu não mergulho mais. Eu quero morrer todos os dias. Eu não sei porque Deus mandou compartilhar. Então você que está em casa, mano, vamos morrer. Morre, se afoga lá, pum! Porque o cara que está morto, você pode botar dinheiro do lado dele, ele não vai dar bola. Se você colocar o sucesso do lado do cara, o cara tá morto, nego. Morto por esse mundo, cara. Que top, mano. Você entendeu? Ele tá morto. Eu vou te dar sucesso. Mano, por isso que galera, os maiores sucessos, os maiores pastores que nós temos na atualidade, os caras top de linha hoje que eu considero, Cirilo, Companhia Limitada, Júlio de Oliveira, aquela turma, Robortella, você já viu os caras? Eles não precisam, bicho. Top, a galera vai lá fazer os cursos com os caras vão mergulhar. Tem pastores que você fala assim, mano, o cara prega. Você acha que os caras estão preocupados com o sucesso? Não, os caras morreram. Os caras estão mortos, cara. Não faz diferença. Não faz diferença. Você tá entendendo? E eu encerro dizendo o seguinte, cara, nós tocamos na última marcha para Jesus, na Paulista. O Vagnão estava com a gente, mais de 2 milhões de pessoas. Foi fantástico. Fomos apresentar a última que teve na Paulista, nós tocamos. E no outro dia nós estávamos lá no pastor Kilderman com 10 pessoas do culto do cara. Com a mesma intensidade. Então, se fosse assim, não, cara. O que Jesus quer é o seguinte, cara. Você quer ser usado por Deus? Você quer cantar? Você quer receber do céu virtude, letras, palavra? Morra em Cristo, no rio de Deus. Porque quando você morre,
Jesus vai te dar o sucesso, você não vai estar preocupado. Jesus vai te dar o dinheiro, você não vai estar preocupado. Afetar. Não vai afetar, cara. Porque a Cara, essência é ele. muito top, cara. É isso. É muito top porque a gente conversa muito sobre isso e onde, assim, sonhando também. A gente como homem, a gente também tem nossos sonhos. A gente tem orado e conversado muito sobre isso. Onde Deus quer levar o nosso canal, ou talvez a banda de vocês hoje, não importa onde Ele quer, o que Ele quer que a gente faça. O importante é a gente se submeter e falar assim, mano, Deus, e até o Vagnão, a gente falou isso com o Vagnão. A gente fez, ele falou assim, de fazer oração perigosa. Deus, faça a sua vontade de verdade. Mesmo que a sua vontade não tenha nada a ver com a minha vontade. Porque às vezes o cliente se surpreende porque ele ora, faz a sua vontade, aí a vontade de Deus começa a ir para outro lado. Ele fala, não, mas eu quero ir para cá. Então, peraí, então não é a vontade de Deus, é a sua. Isso assim, cara, é muito louco isso aí, Marcelo, porque você tem que caminhar, mano. Se a gente morrer e deixar na mão de Deus, não vai interessar. Eu falei pro Gessé, eu falei pra Paty, pra Regiane, a gente tem que estar preparado se esse canal aqui continuar com isso aqui, ó, 30 pessoas online, 10. Mano, e se Deus quiser tocar só com uma e falar assim, ó, tocou com essa daqui que eu queria, beleza, pode acabar a opinião gospel. A gente tem que falar assim, beleza, Jesus, o que eu faço agora? Então, o que eu falei agora, o que eu falei agora é a essência da minha particular e da banda Sion. Mano, top, top. A galera não sabe, quando a gente tava no hype da banda, pau! O Richard sabe. Esse tempo é o tempo de Deus de nós voltarmos. Sim. Sabe por quê? Porque anos atrás, quando nós tava no sucesso, Deus chegou pra mim no show e falou assim, ó, vocês não estão prontos ainda, eu vou botar vocês na geladeira. Caramba. De primeira mão pra galera. Isso acho que foi em 2013, né? Por aí. Mano, nós tava na estrada. De anos, né? De anos. Não. E aí Deus falou, eu cheguei pro Richard, no hotel, né, Richard? Eu falei, muitas das músicas que a gente tá lançando agora, a gente já tinha pronta nessa época. Pronta lá. Sabe por que acontece? Aí eu falei pro Richard, se liga aí. Deus falou pra mim que vai botar nós na geladeira. E nós no auge, cara. Viajamos. E ele falou, aliás, ele te falou, lembra disso? Foi do lado do palco que você tava, né? Pra entrar, né? Foi. Deus falou assim, ó, escuta, vou deixar vocês na geladeira para amadurecer vocês ainda. E o que eu compartilhei com vocês hoje é justamente o que Deus colocou no coração da banda. Legal. Sim. No meu coração como vocalista e amigo da galera. Porque, cara, desde a entrada do Sion, do Voyaginho, de coisa e tal, e papapá, foi assim, cara. Só que a gente era muito imaturo. Só que, claro, mas a gente começou. A gente contou os perrengues que o nosso amigo Júnior Viana perguntou, mas a gente viveu muita coisa fantástica com a banda. Cara. Eu, assim, quem é músico sabe, assim, o Juninho andava junto comigo sempre. Cara, equipamento top caía no meu colo, literalmente, assim, coisa assim que... Hoje em dia, eu nem olho e falo, caramba, nossa, eu tinha aquelas guitarras, eu tinha muita coisa assim que eu não tinha grana pra pegar e fazer, e vinha. De alguma forma vinha, alguém fazia um negócio, alguém me presenteava. Eu tinha muita coisa top. O Vagnão, a gente tinha loja junto na época e tal. Então, sabe, era incrível o jeito, a facilidade que vinha as coisas. Mas eu tenho um segredinho também, né? A primeira guitarra que eu tive na minha vida eu dei de oferta pra Deus, né? Então, mas é aquela velha história, começa. Jesus vai... Cara, não vai descer um anjo do céu e te tirar da tua cama, da tua casa. Sim. Mano, tem um sonho, começa. É o que a gente fez, vocês estão fazendo aqui. Começa. A direção, se tá errado ou não, Deus vai dar um tapinha aqui, vai dar um tapinha ali, Marcelo, vai aqui, vai acertando. Então hoje a gente está mais maduro, cada um, essa geladeira, digamos assim, que Deus nos deu, a gente está compartilhando pela primeira vez, há anos. Para que as pessoas vão entender. Então Deus está voltando agora no tempo dele. Amém. Com o amadurecimento nosso e que a gente entende aquilo que Deus queria nos ensinar no início. Só que ele foi tão bom, amoroso com a gente, digo, para que vocês não se arrebente lá em cima no sucesso, eu preciso fazer o que com vocês? Eu preciso esconder vocês embaixo das minhas asas e dar um tempo para vocês, para eu tratar vocês no particular de cada um. Então hoje a gente está voltando na essência que eu estou compartilhando com vocês e com a galera, justamente isso. Cada um de nós no seu particular, morrer. Você quer falar aí? Sobre oração difícil, uma coisa que eu oro todos os dias para Deus. Eu falo, meu Deus, eu te peço duas coisas. Por mais que eu tenha que muitas vezes passar numa moeda, né, no moedor. Te peço, Senhor, que o Senhor me coloque no centro da tua vontade e que de maneira nenhuma eu perca a minha salvação. Eu não perca a essência de estar com o Senhor e perder minha salvação. Porque às vezes tem muito evangelho por aí, né, estranho, falando que
Você pode fazer o que você quiser que não, que você está salvo. Buscai né, a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. E só para finalizar o assunto da música aí, ó, bem-aventurado o varão que não se condena naquilo que aprova. Básico. Se você carrega o Espírito Santo, cara, se você tem a presença de Deus, cara, se cumpre a palavra. Você não vai ter prazer em escutar uma música que vai desagradar quem? Cara, me corrijam, pastores, também. Eu, pelo menos, eu vejo um pouco assim na minha particularidade com Deus. Tudo que eu vou fazer, igual você estava falando, vou ouvir, vou assistir, eu creio que o Espírito Santo incomoda. Se você tem um relacionamento com ele, você vai ver se